Saudações, guerreiros do canal Dias Finais, apostadores e admiradores, como todos estão? Estamos na área com mais um vídeo da Loteca, trazendo agora a grade oficial do concurso 987. Exatamente, para quem viu o nosso vídeo anterior das previsões, já acertamos muito daqueles jogos, mas agora trazemos aí a grade oficial com os 14 jogos aí do fim de semana, tá certo? Peço que você deixe seu like aí no canal. Já é inscrito do canal? Caso não seja, se inscreve agora. Deixa um comentário aqui embaixo também. Isso nos ajuda aí a mantermos o canal conforme vocês preferem aqui. A maioria dos jogos aí da Série A e também da Série B. Colocar apenas um aqui do italiano, né? Só para dizer que não outro jogo fora do Brasil. Mas os demais são todos daqui mesmo. Bom, sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Aqui no primeiro jogo já temos uma bomba do Paulista, né? Um clássico entre Palmeiras e Corinthians. Já segura essa pedrada aí, galera da Loteca. Palmeiras que vende um empate aí com o Goiás fora de casa em 1-1. Para mim, Palmeiras tem o melhor time do Campeonato Brasileiro. Para mim é melhor, inclusive, que o do Flamengo. Talvez empate com o Galo, mas eu ainda prefiro do Palmeiras. Acho que tem um elenco muito forte. Enfrenta o Corinthians, né? Que vinha tropeçando, mas depois aí do desencontro com a torcida, parece que conseguiu encontrar seu futebol novamente. Venceu o Avaí no seu último jogo em casa por 3-0. Bom, aqui já vou gastar meu primeiro duplo, vou de coluna 1 e do meio. Acho que dá Palmeiras, mas vou calçar o empate aqui para tentar garantir já o primeiro jogo, tá certo? Vamos lá então para o jogo 2 entre Macaca, né, Ponte Preta e CRB. A Ponte Preta vem de derrota por 2-0 para o Operário fora de casa. Antes desse jogo já tinha empatado, né, arrumado um empate com o Grêmio na Série B por 0-0, então isso já demonstra que ela está com um timezinho aí razoável. Já o CRB vem de um empate em casa por 1-1 contra o Vasco da Gama. É um jogo meio xarope, eu vou de coluna do meio, empate seco entre os dois aqui, tá certo? Vamos lá então para o jogo 3 entre Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo sai no sábado. O Atlético Paranaense aí que perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Foi até uma certa surpresa. Eu achei que o Atlético poderia conseguir um empate, né? O Atlético Paranaense poderia pelo menos conseguir um empate em casa diante do Galo, mas não, tomou uma ruim dentro de casa e perdeu para o Galo. Se bem que no Campeonato Brasileiro eles não vêm muito bem também, né? Já tinha tomado 4 do São Paulo antes aí deste jogo. Já o Flamengo dispensa apresentação, né, pessoal? Já vem de uma boa vitória diante do São Paulo por 3-1. Tem um rodeio no time do Rogério Ceni, que até no início pareceu que endureceu o caldo, mas daqui a pouco desandou a maionese e tomou um 3-1 drástico aí. O Flamengo ainda não é aquela equipe que foi antes, né? Não tá passando ainda aquela confiança que já passou um dia, mas ainda acho que ele é muito melhor aí que o Atlético Paranaense e mesmo fora de casa eu acho que consegue fazer o crime. Então eu vou de coluna 2 seco aqui no Mengão. Vamos aí para o jogo 4 entre Bragantino e São Paulo. O Bragantino que vem de uma sapatada no Atlético Goianiense no seu último jogo, né? Por 4-0. Não tomou conhecimento, passou o caminhão aí. Segurou um empate com o Vélez Sarsfield lá na Argentina por 2-2, que não é fácil jogar na Argentina e arrancar um empate, ainda mais com o Vélez, né? Já o São Paulo, como foi dito, né, vem de uma derrota trágica aí fora de casa para o Flamengo por 3-1. É um jogo que começou bem, parecia que ia encarar bem o Flamengo, mas não conseguiu segurar a onda e tomou um 3-1 drástico aí. Apesar disso, antes deste jogo ainda, né, o São Paulo tinha metido um 4-0 no Atlético Paranaense. Esse é um jogo extremamente duro, não tem jeito, vou ter que meter um duplo aqui. Eu vou de coluna 1 e 2, né, um duplo aberto aí, e torcer para que não dê um empate, né. Vamos para o jogo 4, Sampaio Correia e Brusque. Esse jogo sai no sábado. Sampaio Correia que vem com empate em casa com o Tombense por 1-1 no seu último jogo. Pelo Campeonato Maranhense aí empatou em 1-1 com o Cordino fora de casa. E antes ainda perdeu para o Sport por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Já demonstra aí uma decaída aí, né, da equipe do Sampaio Correia. O Brusque também não vem muito bem, perdeu para o Cruzeiro fora de casa por 1-0 no seu último jogo. Antes ainda havia conseguido uma vitória sobre o Guarani por 1-0. É um jogo duro, apesar de jogar fora, eu vou no
coluna 2 do Brusque, apostar na vitória aí do time visitante. Vamos para o jogo 6 agora, entre Fluminense e Internacional. Esse jogo também é sábado. O Fluminense que vem de uma boa vitória por 3-2 sobre o Vila Nova, né? No jogo de ontem mesmo. Gosto muito do Fluminense, gosto também do Abelão. Treinou meu time aí durante muito tempo, Internacional, né? Então, montou uma boa equipe no Fluminense, que está começando a voltar aí a vencer novamente. Por outro lado, vem o meu Inter aí, né? Que trocou de treinador novamente. Depois de várias tentativas com treinador estrangeiro, resolveram trazer o Mano Menezes, acertou hoje, no caso esse vídeo eu gravei na terça-feira. Acaba de acertar com o Mano Menezes e provavelmente já vai com o treinador aí, não sei se na Casa Mata, mas provavelmente já treinado pelo Mano Menezes. Aqui eu vou arriscar um empate seco, acho que é um jogo extremamente difícil, mas eu acho que o Inter consegue um empate aí. Vamos aí para o jogo 7 entre Ituano e Vila Nova. O Ituano que vem de um empate em 0-0 no seu último jogo com o CSA dentro de casa. Olhando aqui os jogos anteriores do Ituano, ele também vem de um empate 1-1 fora de casa com o Chapecoense. E antes ainda venceu o Botafogo de São Paulo por 3-0 fora de casa, né? Já o Vila Nova jogou ontem com o Fluminense, perdeu por 3-2 aí pela Copa do Brasil. Já pela Série B do Brasileiro, o Vila Nova vem de 2 empates aí em 0-0 contra o Novo Horizontino e 1-1 fora de casa contra o Vasco da Gama, 2 empates aí. Diante desses resultados aí, pessoal, eu acho que o Ituano está um pouco melhor e vou botar ele como favorito, colocar um seco no Ituano aí, galera. Vamos aí para o jogo 8 entre Tombense e Cruzeiro. A Tombense, que vem de um empate 1-1 fora de casa com o Sampaio Corrêa no seu último jogo. A Tombense que parece que gosta de um empate, né? Antes disso, também já pela Série B, também já vem de um empate com o Operário, 1-1, fora de casa, né? Já o Cruzeiro vem de uma derrota no seu último jogo para o Remo por 2-1, equipe do Ronaldo aí. Olhando o histórico do Cruzeiro aqui, ele ganhou do Brusque por 1-0 e depois perdeu para o Bahia por 2-0, então tá bem desequilibrado, digamos assim, por enquanto o Cruzeiro. Sempre que eu coloco o Cruzeiro, ele meio que me derruba, né? Me joga no mato. Então, baseado nas últimas experiências negativas, digamos assim, eu vou de Tombense colocar um seco aqui, torcer para que no Cruzeiro não apronte aí. Vamos lá então, próximo jogo, Atlético Mineiro e Curitiba. Então, como foi dito antes aí, o Atlético Mineiro que vem de uma vitória contra o Xará Atlético Paranaense aí na casa do adversário, um jogo que eu achei que seria mais difícil, no entanto o Galo foi lá e mostrou favoritismo, venceu por 1-0 fora de casa. E olhando aqui o histórico curto, né, do Atlético Mineiro no Brasileiro, que recém começou, ele vem de uma vitória também de 2-0 sobre o Internacional, também mostrando seu favoritismo, e agora essa vitória diante do Atlético Paranaense. Já o rival aí, Curitiba, vem de uma derrota no seu último jogo para o Santos por 2-1, fora de casa, né, na casa do Peixe. Aqui não vai ter muito o que pensar, eu acho que o Atlético Mineiro é favoritaço, joga em casa, tem muito mais time, né? O Galo está muito afim de levar esse brasileiro também, então eu acho que vai dar ele colocar um seco aqui no Galo Mineiro. Vamos para o próximo jogo aí, o jogo 10 entre Lazio e Milan. Finalmente um jogo que não é do brasileiro, né? Nem Série A nem Série B, né? Aí vamos para o campeonato italiano. O time da Lazio vem de um empate aí no seu último jogo em 1-1 com a Torino, jogando em casa, né? Vendo aqui o histórico da Lazio, né? Ela vem de uma vitória de 4-1 em cima do Genoa, fora de casa, e uma vitória por 2-1 sobre o Sassuolo em casa. Já o seu oponente, o Milan, vem de uma derrota pesada diante da Inter de Milão, fora de casa por 3-0. Já pelo italiano, venceu por 2-0 o Genoa, né? E empatou em 0-0 com a Torino, fora de casa. Jogo grande, jogo difícil, eu vou meter um duplo aqui, colunas 1 e 2. Vamos lá, vamos para o jogo 11 entre Náutico e Operário. No seu último jogo as coisas não foram muito bem para o Náutico, perdeu em casa para o Bahia por 1-0. Também pela Série B conseguiu tomar 2-0 do Londrina, né, na casa do adversário, então já vem de 2 derrotas aí, em casa e fora de casa. Já o seu adversário, o Operário, vem de uma vitória boa aí diante da Ponte Preta por 2-0 em casa e vem de um empate fora de casa em 1-1 com a Tombense. Então já vem com um desenvolvimento aí melhor, um histórico melhor do que seu adversário neste jogo aí.
Diante dos últimos resultados, eu vou de coluna 2 no Operário, mesmo fora de casa. Eu acho que ele leva um leve favoritismo neste jogo. Vamos aí para o próximo jogo, jogo 12, entre Santos e América Mineiro. O último jogo do Peixe foi bem, fez um 2-1 sobre o Curitiba dentro de casa. Também pelo Campeonato Brasileiro conseguiu arrancar um empate em 0-0 com o Fluminense, jogando na casa do adversário. Resultado interessante. O Fluminense vem muito bem, ainda mais dentro de casa. Já o rival América Mineiro vem de uma boa vitória por 3-0 sobre o CSA na casa do adversário, uma sacolada. Já pelo Campeonato Brasileiro, ele vê no histórico, deu uma sapatada no Juventude aí em casa por 4-1, voltando a perder só lá atrás contra o Avaí por 1-0 na casa do adversário. Um histórico razoável aí do América Mineiro. Pela camisa eu vou do Santos, coluna 1, mas é um jogo difícil e vamos ter que torcer para não dar zebra aí. Próximo jogo, jogo 13, Juventude e Cuiabá. Como foi dito no seu último jogo, o Juventude tomou 4-1 do América Mineiro fora de casa, né? Porém, no seu outro resultado, o anterior, conseguiu arrancar um empate com o Bragantino em 2-2. Mesmo em casa, é um jogo difícil, o Bragantino com muito mais investimento de time e de dinheiro que o Juventude, né? Já o Cuiabá também vem de derrota, perdeu em casa para o Fluminense por 1-0, como foi dito anteriormente. Porém, vendo seu histórico aqui, ele venceu o Fortaleza por 1-0, no caso do adversário, provando aí que é um time até regular. Jogo difícil, mais um duplo se avizinhando aí, vou de colunas 1 e 2. Vamos então para o último jogo, o jogo 14 entre Atlético de Goiás e Botafogo. O Atlético de Goiás aí vem de uma sapatada contra o Bragantino, tomou 4-0 fora de casa. Já o seu rival Botafogo do Rio venceu por 3-1 no seu último jogo o Ceará na casa do adversário. Porém, antes disso, tinha tomado 3-1 em casa para o Corinthians. Mais ou menos venceu uma e perdeu outra aí. É um jogo que não é muito fácil não, mas eu vou de coluna 2 seco no Botafogo. Pelo investimento, né, que agora tem aí um investidor forte, está montando uma equipe boa. Acho que vence coluna 2 seco. Então é isso, guerreiros, esses foram os nossos palpites. Já é inscrito do canal, não é? Então te inscreve aí, aperta no botão vermelho, já aperta no sininho também, de todas as notificações. Deixa teu like pra cima, comenta aqui abaixo seus palpites aí, quero saber o que você faria diferente, o que você faria igual. Comenta aqui, vou ler todos os comentários, tá certo? Um forte abraço a todos, boa sorte. Tamo junto, até a próxima, valeu.